Bom dia! Sexta-feira aqui no Café com SUS. Tô com a minha caneca gigante pro último dia útil da semana para mim e hoje a gente vai falar um pouco como que o SUS está hoje. Lógico que para falar disso eu vou falar um pouquinho da minha visão mesmo, da minha opinião. E não quer dizer que eu sou dona da verdade, que eu sou detentora de todo saber e que isso é o absoluto. Não. Ao longo dessas últimas 2 semanas, né, você já deve ter tirado suas conclusões, já deve ter seu ponto de vista, já deve estar olhando para as coisas de uma forma diferente. Então, lógico que a gente pode, inclusive, trocar um pouco essa ideia, né, daqui para frente, para entender como que o SUS está hoje. A gente sabe, então, que o SUS, ele é um sistema que atende todo mundo, que faz várias coisas que até então as pessoas não estão muito adaptadas a enxergar, mas que agora eu sei que você está enxergando. Que a gente agora, num contexto de pandemia, né, em pleno ano de 2020, a gente aprendeu a entender melhor a importância dele, a ver a importância dele, e isso é muito importante. Mas a gente também tem alguns desafios, né, pela frente. Então ele tem um financiamento inadequado, instável, ele está dessa forma. Ele tem hoje uma menor participação do controle social comparado com antes. Eu posso, inclusive, depois fazer algum material, falar a respeito de como participar mais ativamente. No dia 3 de novembro eu fiz uma live falando sobre formas de defender ativamente o SUS. A gente tem, né, depois de amanhã as eleições e é um momento importante também exercer a democracia e valorizar os candidatos que defendem e que não defendem com discursos rasos, mas que realmente sabem o que estão falando. E trazer conhecimento assim antes das eleições era um dos meus objetivos também por causa disso. A gente tem também uma integração de políticas públicas de saúde insuficiente e que, se elas fossem melhor realizadas, a gente teria uns indicadores de saúde melhores. Tem também uma desvalorização dos trabalhadores, ainda é muito médico centrado. A gente tem cada vez menos participação de agentes comunitários de saúde, de agentes de combate às endemias, de técnicos de enfermagem. O enfermeiro também está perdendo um pouco de espaço, no sentido de que agora há algumas práticas que não necessariamente precisam da enfermagem. Isso, na minha opinião, é negativo. A gente tem uma desvalorização do NASF, né? Então os profissionais da equipe multi também estão sendo deixados de lado. Isso é muito ruim, muito ruim. E então a gente tem que valorizar mais os profissionais, tanto para colocar eles nos espaços de saúde, quanto valorizar em questão de salário mesmo, em fornecer também capacitação de educação permanente. Isso é a base. Há hoje também uma gestão ineficiente. Em alguns locais há também filas de espera, ou de procedimento, de consulta, que são grandes, tanto pelo mau uso do sistema, quanto também por uma questão de financiamento inadequado que poderia estar sendo investido, expandido, e não necessariamente está acontecendo. A gente tem também uma baixa autonomia na produção de insumos e também de medicamentos. A gente viu esse ano que o Brasil foi capaz de produzir muita hidroxicloroquina, né, apesar de bastante controverso. E por que então que não produz outros medicamentos? Por que a gente não usa essa potência que a gente viu que a gente tem sim para produzir as nossas próprias medicações, os nossos próprios insumos, ao invés de comprar de uma empresa que está lucrando com aquilo? Não quer dizer que eu abomino lucro, mas eu acredito que o dinheiro público ele poderia ser melhor investido se fosse colocado para ele mesmo, se não tivesse parte dele indo para o bolso de grandes corporações. Mas essa é a minha opinião. E também o que a gente tem hoje, que eu já falei também algumas vezes, é um estigma de achar que o SUS é coisa de pobre, de achar que o SUS não tem saída, de achar que ele não merece ser defendido, de achar que ele é ruim, né? E a gente tem um acolhimento deficitário, a gente precisa que os usuários tenham a melhor experiência possível dentro do sistema, porque é somente assim que eles vão defender. É tendo uma experiência positiva que a gente vai defender. E eu, como profissional de saúde, tenho que entender que essa responsabilidade também é minha. Você, profissional de saúde, também tem que entender isso. E assim a gente vai lutando contra o estigma que a gente tem hoje no sistema. Então, por hoje é isso. Eu gostaria, então, de deixar um convite. Hoje é o nosso penúltimo dia, para você me contar o que você achou, se você concorda com o que eu falei. Muito do que eu falei hoje realmente tem uma visão pessoal minha. Pode ser que você não veja dessa forma e tudo bem. E vamos trocando essa ideia, né? Qual que é o SUS que você vê hoje? Qual que é o SUS que você via antes? E qual que você quer ver amanhã? Entender isso é muito importante para a gente saber. Será que a gente está indo no caminho que a gente quer chegar? Ou será que a gente está sendo desviado de um caminho que seja positivo para o nosso sistema? Até amanhã.